noite, irmãos. Primeiramente, alguns avisos e piadas. Talvez seja melhor nos avisos do que nas piadas. Mas, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu fiquei aqui 10 anos e voltei para os Estados Unidos em 1990. Eu comecei a plantar, evangelizar e eventualmente plantar uma congregação na cidade de Cape Girardeau, Missouri. E uma família com quem a gente trabalhou lá, o nome do homem era Bruce, Bruce. E Bruce me alegrou muitas vezes, não é? Uma coisa que ele disse que, Randy, eu quero ser um presbítero na igreja algum dia. Eu disse, graças a Deus, que coisa boa. Aí, mas um dia ele disse, Randy, eu quero pregar. Eu disse, tudo bem, Bruce, eu vou ajudar você, vamos desenvolver uma mensagem e eu vou abrir um espaço e no domingo você prega para a congregação. Então, a gente fez isso, chegou o domingo, ele pregou e pregou razoavelmente bem, não é? Pela primeira vez. Aí eu cumprimentei ele depois, né? Agradeci ele pela mensagem. Umas 2, 3 semanas, se eu me lembro bem, depois eu vi ele, estava muito triste. Estava desanimado. Disse, Bruce, o que é? Ele disse, eu nunca mais vou pregar. Mas irmão, eu disse, por quê? Ele disse, a igreja não mudou em nada. Não é piada. Aconteceu mesmo. Aconteceu. Bom, raramente uma mensagem só vai realmente ter um impacto grande em qualquer grupo, né? É muito raro. Pode até ser uma pregação muito boa, né? Eu acho que a pregação é mais como uma gota de água e batendo em cima de uma pedra. Depois de milhares talvez de gotas caindo naquela pedra, pode até rachar a pedra, não é? Mas não é tão rápido assim. Então a pregação, nós temos que ser pacientes e pregar, e pregar, e pregar, e pregar, e pregar. E aí nós vamos ver poucas mudanças na congregação ou nas pessoas que nós estamos evangelizando. Mais uma piada. Essa talvez não seja a verdade. Eu não sei. Mas um pregador, até eu vou dizer o seguinte, pode muito bem ser a verdade, mas eu não tenho ela como sendo verdade. Mas o pregador, ele pregou um domingo e ele achava, puxa vida, eu preguei tão bem, ele sentiu tão bom sobre aquela pregação dele. E no caminho para casa, estava falando com a esposa no carro, ele disse, oi meu bem, hoje em dia tem poucas pessoas que sabem pregar bem. E ela olhou para ele e disse, e na verdade tem uma a menos do que você imagina. Obrigado, esposas. Deixando a gente um pouco mais humilde, como devemos ser, né? Humildes. Então, escolhidos, vamos lá. Escolhidos para quê? Nós somos escolhidos para quê? Vós, porém, sois raça eleita, escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu entendo desta passagem que nossa razão de existir como povo de Deus é proclamar as grandezas de Deus. Deus nos escolheu para proclamar as virtudes dele. E nós, às vezes, decidimos que não podemos. Deus errou na escolha.
porque não pode proclamar as insondáveis riquezas de Cristo. Outra frase. Mas eu não posso proclamar, o pregador diz, ou alguém que é capaz de pregar, eu não posso proclamar as grandezas de Deus. Por quê? Eu não tenho sustento. Eu não tenho talento. Eu não tenho tempo. Nunca estudei com Enio. Nunca fiz seminário. Eu não posso. Na verdade, esta pregação é uma continuação de uma pregação que eu fiz mais ou menos 10 anos atrás no Enoque. Lembra? Não diga que eu não posso, mas diga que eu não quero, ou que eu não vou, mas seja honesto com você mesmo. Não diga que você não pode. Ok. Eu não posso, eu sou mulher. Então, aquela escritura foi escolhida para proclamar as virtudes de Deus, é só para os homens? Ok. Deus é surpreendente na maneira que Ele escolhe as pessoas para proclamar as suas virtudes. Lembra Moisés? Agora, Moisés não é como aquele último filme sobre Moisés aí, não. Jovem, né? Não tem nada a ver com o Moisés da Bíblia, aquele aí. Mas o Moisés, com 40 anos de idade, foi criado lá no Palácio Real. Mas ele brigou, ele ficou sabendo que era judeu, brigou aí com um egípcio, matou ele. Fugiu para as montanhas, e lá ele encontrou a sua esposa, o seu sogro, que foi falado aqui hoje, o Jetro. Aí ele trabalhava cuidando de quê? De ovelhas, lá nas montanhas, escondendo das autoridades, porque ele matou alguém. Ele era assassino, escondido nas montanhas. E aí, com 80 anos de idade, ele encontra aquela sarça queimando, sem ser consumido, e Deus falando com ele e dizendo: vai para Egito, vai voltar lá onde você matou aquela pessoa, vai para lá com 80 anos de idade, vai para lá e libertar o povo, o meu povo. E ele: eu não sei falar bem. Vai para lá, eu não sei quem é que eu vou dizer que está me mandando para lá. Tantas desculpas, mas ele foi e fez a vontade de Deus. Davi. Aí então Samuel, ordens de Deus para ungir um novo rei em Israel, da casa de Jessé. E aí ele vai lá na casa, o pai está alegre, ele chama todos os seus filhos, menos uma, aquele mais jovem, alguém tem que cuidar das ovelhas. Então ele faz passar, o Eliabe, ele faz passar os filhos na frente de Samuel. Samuel: não é essa, não é essa. Acaba a fila. Você não tem mais filhos? Bem, o pequeno Davi aí no pasto com as ovelhas, chama ele. E foi ele ungido. Sabe, Deus é surpreendente nas suas escolhas. Ele não escolhe como a gente escolhe. Veja, essa mocinha realmente, lá foi escolhido por Deus para um serviço tão grande, de um povo, na verdade, inimigo, de um povo cativo, de um povo escravo lá em Persa. E ela foi chamada, e no início ela nem queria. Aí o tio dela então falou: olha, será que não é para este exato momento que Deus escolheu você? Porque você foi escolhido. Aí então ela foi. Então os 12 apóstolos, pescadores,
lá na Galileia, desprezado, um povo desprezado pelos judeus, lá em Judeia. E Jesus escolhe 12 galileus. E o Mateus, o cobrador de impostos, aquele odiado do povo, aquele que era sempre juntado com os pecadores, os piores dos pecadores e os publicanos. E Jesus escolhe Mateus. E ele escolhe Pedro. Pedro, aquele que estava lá, e Jesus sabia quando ele escolheu ele, estava lá aquecendo as suas mãos naquela fogueira, junto com os inimigos de Jesus. E quando ele diz, você é um discípulo dele? Não, não sou. Não, você é um discípulo dele, já vi você. Não, 3 vezes. E mesmo assim, Jesus escolheu ele. E Paulo, perseguidor da igreja, matava a gente, no mínimo apoiava aqueles que estavam matando cristãos naquela época, colocando na prisão, perseguindo a igreja. E ele foi escolhido por Deus para uma missão tão grande, para proclamar as virtudes de Deus. Deus é realmente surpreendente na maneira que ele escolhe as pessoas. Moisés, eu não teria escolhido nenhuma dessas pessoas, para dizer a verdade. Alguém de 80 anos de idade, você vai escolher eles para mandar numa missão? Não chegou aí ainda, né? Já aqui. Já? Bem, eu teria escolhido ele. Mas um assassino de 88 anos de idade, não, ele não é assassino. Então, eu não teria escolhido eles para uma missão tão importante. Eram homens e mulheres sem rumo na vida e sem visão para o que ia fazer na vida, mas se tornaram pessoas de grande visão e grande valor. E quem deu eles a visão? Bem, no caso de Moisés, temos que dizer que foi Deus, através daquela sarça que estava queimando aí. No caso de Davi, eu diria que foi Samuel, mas foi Deus também, mas que mandou Samuel, mas foi Samuel o instrumento para dar para ele aquela visão. Esther, como eu disse, foi o tio dela, Mardoqueu. E os 12 apóstolos foi Jesus e Paulo. Também foi Jesus, mas Ananias também tem uma parte nisso, né? Que foi o primeiro a falar com Paulo depois de conhecer Jesus. E também Barnabé, porque lá em Antioquia, depois que o Paulo tinha recebido o treinamento dele aos pés de Jesus, então ele foi chamado por Barnabé para entrar no ministério em Antioquia e depois fez as viagens partindo de Antioquia. Então, quem está dando para você a visão? O apóstolo Paulo explicou a mesma coisa que eu expliquei com esses exemplos bíblicos. Em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26. O apóstolo Paulo falou o seguinte: irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados, não foram escolhidos, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. É assim que eu vou escolher, mas Deus não escolhe assim. Muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. É assim que eu vou escolher, mas não é assim que Deus escolhe. Nem muitos de nobre nascimento. É assim que eu vou escolher, mas não é assim que Deus escolhe. E em 27, pelo contrário, Deus escolheu. Como é que Ele escolheu? As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E 28, e escolheu Deus as coisas humildes do mundo e as coisas desprezadas do mundo e aquelas que não são, para reduzir a nada
as que são. E 29, e por qual fim? A fim de que ninguém se vangloria na presença de Deus. Não é o homem que está fazendo o trabalho. É Deus que está fazendo através do homem. Então, nós não precisamos encontrar alguém perfeito para a obra. Deixa Deus fazer a obra através da pessoa que Ele está escolhendo. Então, todas essas justificações são erradas. Eu não tenho sustento, talento, tempo, nunca estudei, nunca fiz seminário, porque sou uma mulher, não faz diferença. Deus não é só surpreendente na escolha de indivíduos, mas Ele também escolhe igrejas para levar a sua mensagem. Mas nossa igreja não pode, a nossa igreja não pode cumprir a missão, nossa igreja não pode proclamar as virtudes de Deus, nossa igreja não pode evangelizar, nossa igreja... Por quê? Por quê? Somos uma igreja pequena, nós não podemos, nós não temos dinheiro. Vocês já ouviram tudo isso, né? Nós não temos talento, nós não temos tempo, não temos escola da Bíblia, não temos dinheiro para começar uma escola da Bíblia. E todo mundo sabe que evangelismo tem que ser feito através da escola da Bíblia, não é? Então nós não temos prédio, nós não podemos, nós somos uma igreja pequena, nós não podemos. Deus nos desculpe, mas a gente não pode. Mas Deus surpreende com as igrejas que escolhe também. Veja esta passagem aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo e, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Por quê? Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos seus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Igreja, mas quem são esses irmãos? Quem era esta igreja, esses irmãos lá em Tessalônica? Paulo também fala sobre isso. E é isso que nós precisamos ver, porque essa igreja não era muito diferente do que algumas igrejas que nós temos aqui no Brasil. 2 Coríntios 8, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, que inclui, então, Tessalônica, Filipos, Bereia e outros lugares, mas no meio da mais severa tribulação. Então, estas igrejas, a igreja de Tessalônica estava sofrendo tribulação severa, grande alegria e extrema pobreza. Não era uma igreja, provavelmente não era nem muito grande e nem era rica, não tinha muito bens para fazer o trabalho. Então, extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram incessantemente o privilégio de participar da assistência
aos santos. Então esta é a igreja que Deus escolheu. E veja o que aconteceu. Eles fizeram isso, versículo 5, não podemos deixar, não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E assim que eles podiam fazer isso, depois a nós, pela vontade de Deus. Eu não teria escolhido uma igreja assim. Você teria, olha, igreja aí tem meia dúzia de pessoas, pobres, sofrendo. Olha, por favor, vocês podem evangelizar o Nordeste? A gente não escolhe assim. A gente vai para a maior igreja, apresentar um plano, né? Em uma igreja que tem dinheiro, e a gente vai pedir para eles fazerem a obra. Era uma igreja pobre, sofrida, atribulada, mas veja, esta igreja se tornou um modelo para todos os crentes que estavam na Macedônia e na Acaia. Eles propagaram, anunciaram, proclamaram a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, em toda a Grécia, então, descendo de Macedônia para Acaia também. Deus escolhe pessoas e congregações numa maneira surpreendente. Não é como a gente escolhe, mas Deus sabe o potencial que você tem e que sua igreja, ou pequena ou muito pequena, tem. Quando você se disponibiliza, quando você tem um desejo de servir, então Ele já escolheu você e agora Ele pode usar você para fazer grandes coisas. Quem conhece, quem já ouviu falar em Charles Holder? Eu acho que ninguém aqui, né? Alguém aqui? Talvez algum americano, vocês já ouviram em Charles Holder? Eu vou falar sobre Charles Holder, porque foi um grande irmão. Morreu em 1961. Eu não conheci ele pessoalmente e eu ouvi a história. Ele nasceu nessa cidade aí. É no meu estado de Tennessee. Não muito longe de onde eu nasci e fui criado também. Quebec. Parece Canadá, mas não é. Mas é em Tennessee. Pequena cidade aí. Perto da vale chamado Sequatchie. Sequatchie, né? Que vai de Tennessee até entrando em Alabama, cruzando a fronteira do estado e entrando em Alabama também, aqui embaixo. Em uma vale, pode até ver, essa é uma foto do Google, né? Pode ver, esse vale que tem lá, até é uma anomaly, diferente, né, de outras coisas geográficas, né? Então, Sequatchie Valley, aí então ele nasceu em Quebec, e veja, nasceu numa fazenda aí, onde os pais criaram gado e galinhas e tudo mais, e ele cresceu lá, não tinha muita gente. Infelizmente os pais dele morreram muito cedo, ele ainda era jovem, eu creio que ele tinha 16 anos de idade, deixou ele e duas irmãs lá na fazenda, cuidando da fazenda, e mais ou menos nessa mesma época, então ele decidiu entregar-se ao Senhor e foi batizado. E ele começou a pregar. E sabe alguma coisa sobre as irmãs dele? Elas ficaram lá na fazenda e cuidando das coisas, deixando ele viajar e pregar, cuidando das galinhas aí e tudo mais, para fornecer sustento para ele poder fazer as viagens dele. E ele não precisava muita coisa nessas viagens. Viajava de cavalo, viajava de carruagem, e dizem que ele nunca nem era dono de nenhum carruagem, né? E não era dono de nenhum automóvel. Mais tarde, isso aconteceu mais ou menos na virada do século 19 para 20. Sabe o que aconteceu? Ele indo e pregando em vários lugares ao longo desse vale. E ia para lugares que não tinha igreja. E começava a pregar. E houve conversões, e batismos,
e começaram igrejas. E ele começou igrejas de um lado para o outro lado nesse vale, fazendo essas viagens. Uma vez em Alabama, ele fez uma reunião evangelística, pregando, e ele batizou uma moça, a irmã dela e o irmão dela. E um ano depois casou com ela. Casou com ela e estabeleceu-se então em Alabama. Mas ele não parou de evangelizar nunca. Até se tornou um grande pregador e conheceu das Escrituras. Mas ele nunca estudou em um seminário. Ele nunca teve nenhum preparo além daquilo que ele mesmo fazia em casa, estudando a Bíblia e preparando a si mesmo. Se tornou um grande pregador, e algumas das igrejas nas grandes cidades como Nashville e em outros lugares ouviram falar dele e tentaram contratar ele, até oferecendo salários bons para aquela época. E ele sempre disse: quem vai pregar no Vale do Sequoia se eu for lá na cidade? E ele recusou sair de lá. Então passou toda a sua vida, com algumas poucos meses de exceção, nessa vale pregando o Evangelho. E veja o que aconteceu. Então, ele morreu, como eu disse, em 1961. É impossível mensurar, obrigado, irmão, a influência deste homem, pois além de pregar, ele também influenciou muitos jovens da igreja também a pregar, e começaram a pregar também. Então é muito difícil mensurar a influência dele. Um jovem criado numa fazenda, se me permite dizer, um caipira. Um caipira. Mas veja o que ele fez. Nunca foi ao seminário teológico, nunca almejou ser ninguém senão um discípulo de Cristo, atuante na missão de Cristo. Nunca almejou casa grande nem riquezas. Pobre, pregou só com sustento da sua família. Li hoje mesmo, dando preparações finais sobre ele, que uma igreja no sul de Georgia chamou ele e disse que ia dar a ele $500 para ele passar uma semana pregando o Evangelho. E ele disse: não, se você tem $500, você pode chamar outro pregador. Mas essas igrejas aqui, esses lugares aqui, não tem dinheiro para me pagar. Mas eu vou ficar aqui e você chama outros. Então esse foi o tipo de pessoa que ele era. Pobre, pregou com o sustento da sua família, e a esposa dele, com muito bom grado, os filhos dele lá na fazenda também, financiaram as viagens dele, para ele fazer essas pregações. Eram parceiros mesmo na missão, ela trabalhando, vendendo os ovos, vendendo galinhas, vendendo gado e tudo para sustentar, vendendo os porcos. Ele almejou pregar o Evangelho na sua região, onde não tinha igreja de Cristo, e onde as igrejas que ele estava plantando eram tão pobres que não podia nem sustentar ele. E hoje, de norte ao sul, de Tennessee a Alabama, naquela vale de Sequoia, há dezenas de congregações da Igreja de Cristo. E você nunca ouviu falar em Charles Holder. Mas nós precisamos de Charles Holders aqui no Brasil. São esse o tipo de homem e mulher que Deus escolhe. Amém. Caipiras. Que são alguns de nós, né? Ok. Bem, mais uma coisa aqui. Veja como Deus escolhe as pessoas ainda hoje. É isso. Como é que Deus escolhe igrejas para a sua missão hoje? Bem, esse na verdade é um desenho de um prédio lá também no estado de Tennessee, não muito longe de onde nós estamos falando aqui sobre a Vale do Sequoia, né? Era chamado Filadélfia. Não é Filadélfia, aquela cidade lá no norte, né? Muito grande. Era um povoado realmente lá em Tennessee também, e começou uma congregação lá. É interessante para vocês que estudam a história que essa congregação
não foi ligado com Stone, não foi ligado com Campbell. Na verdade, eles não sabem exatamente como começou, mas eu sei, alguém pregando o Evangelho de Jesus Cristo, né, naquela comunidade, iniciou esta congregação sem nem ouvir falar em Stone ou Campbell, o movimento de restauração. Foi muito interessante esse fato, eu achei. Né? Então, não sabemos com certeza quando começou a congregação. É chamado Old Philadelphia, mas naquela época, quando começou, não era nem chamado Old, era Philadelphia, né? Mas depois de algum tempo começou a chamar Old Philadelphia. Né? Então, em 1811, William Price e sua esposa foram batizados em Philadelphia, Tennessee, o condado de Warren. Lembrando, esse condado aqui é importante para a história. Condado lá é mais ou menos igual a um município aqui no Brasil, não é? Porque inclui áreas rurais e também cidadezinhas ou até cidades maiores, mas condado é chamado lá e não município. Mas Warren é o nome, em Tennessee, no meu estado. Numa carta datada 22 de outubro em 1818, a respeito de Elizabeth Brown, fala: a Igreja de Cristo em Filadélfia comenda a comunhão dos fiéis em Cristo Jesus, nossa amada irmã, Elizabeth Brown, como membro fiel ao reino de Cristo, assinado por George Stroud e David Ramsey, bispos da igreja, presbíteros, então, da igreja lá em Filadélfia. Cerca de 1830, o primeiro prédio foi construído e este mesmo ainda existe hoje. Esse aqui até é preservado para a história, né? Então ainda existe, não está usado mais, porque aquela comunidade mudou. Então as pessoas realmente saíram daquela comunidade para as cidades. Então tinha poucas pessoas lá, então a igreja também mudou para uma cidade mais próxima, mas lá dentro do mesmo condado. Mas esta igreja, com poucos recursos, mas tinha, sabe o que? Visão. Tinha visão. E era a primeira igreja de Cristo no condado de Warren. Então eles falaram o seguinte: nós precisamos evangelizar todas as cidadezinhas, todos os povoados, né, nesse condado todo. Nós precisamos ver uma igreja de Cristo em todos eles. E eles começaram, saindo e pregando o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Bem, você não sabe, eu vou contar. Condado de Warren, estado de Tennessee, hoje tem 42 congregações. E tem muito a ver com a visão dessa pequena igreja lá em Old Philadelphia. De fato, dizem que no condado de Warren, que era o condado muito próximo ao condado onde eu fui criado. Até nosso condado tem ainda 22 congregações da Igreja de Cristo. Mas não tem a porcentagem, como dizem que lá tem de 30% a 40% da população desse condado são irmãos. Quer dizer, você está andando na rua e você encontra alguém, né? Provavelmente, não é pelo menos 30% de certeza que ele é seu irmão em Cristo. Incrível. Ok? E provavelmente este número é 2 vezes mais membros do que nós temos em todo o Brasil. Mas sabe como isso pode mudar? Quando nós entendemos que Deus escolhe caipiras. Escolhe pessoas que não são nada de especial. Às vezes a gente não prega porque a gente... Não há todas aquelas desculpas que eu usei. Às vezes as congregações não cumprem a missão por todas aquelas desculpas que eu falei. Mas quando uma igreja mesmo pequena tem esse desejo, tem essa visão, então Deus pode usar aquela pessoa, Deus pode usar aquela congregação e grandes coisas podem acontecer. Quando nós temos igrejas como esta igreja aqui, a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Então aí, como eu disse, ainda existe o prédio, é um lugar histórico hoje em dia que pode visitar. Convido todos vocês a ir para lá para visitar, né? Passe na minha casa também.
Em 1997, a gente tinha passado quase 8 anos fora do Brasil. Como eu disse, a gente saiu do Brasil em 1990, depois de 10 anos. E fomos lá, estabelecemos uma congregação nova na cidade de Cape Girardeau. Mas a gente decidiu voltar para o Brasil. Um grande amigo meu, alguns de vocês conhecem ele, eu acho que ele nunca veio para esse evento, então muitos de vocês infelizmente não conheceram ele, mas o nome dele era Manuel Ferreira. Grande amigo meu, ele viajava muito comigo lá no Nordeste, visitando a igreja, evangelizando e tudo mais. Eu convidei ele para os Estados Unidos para passar um mês comigo, e eu ia levar ele em várias congregações onde eu estava, de fato, pedindo sustento para poder voltar para o Brasil. E ele foi, passou um mês comigo viajando. Aí, como eu disse, estava levantando fundos, visitando a igreja. Então, passando por esta mesma região, passando por esse condado de Warren, ok? Com ele no carro. E aí pode ver a placa. Rockcliffe, eu não posso nem ler o nome, mas Igreja de Cristo. Aí a gente passou, na estrada, passando. Um pouco mais na frente, talvez à direita, aí a gente via outro prédio de uma outra Igreja de Cristo. Aí um pouco mais na frente, no outro lado da estrada, outra Igreja de Cristo. Daqui a pouco lá uma placa que apontava para lá fora da pista principal. Olha, daqui a 2 milhas se reúne a Igreja de Cristo tal. E aí a gente foi passando, e eu mostrando para ele. Não falava nada de inglês, então eu disse, essa é só a Igreja de Cristo aí, que reúne nesses prédios aí. Vocês que conhecem o seu Manuel vão entender muito bem o que eu vou dizer. Ele começou a chorar. Ele era muito sensível. Até ele foi chamado às vezes para fazer a ceia do Senhor. Eu nunca vi ele fazer a ceia do Senhor sem chorar. Eu fiz a besteira de levar ele para assistir Paixão de Cristo. O homem ficou assim o tempo todo. Ele não chorando. Ele não aguentava olhar para o telão. Grande irmão. E ele chorando. E eu disse, São Manuel, você deve estar alegre, veja quantos irmãos a gente tem aqui. E ele chorando, ele disse, quando é que eu vou ver assim no Nordeste? Quando? Ele morreu faz 3 anos. Ele não chegou a ver o Nordeste assim. Mas eu espero que alguns de nós chegamos a ver não só o Nordeste. Eu preparei essa mensagem no início pensando no Nordeste, mas não é só para o Nordeste, é para todo o Brasil, é para o mundo todo. Na verdade, nós queremos proclamar as virtudes de Deus, as grandezas do nosso Deus, as insondáveis riquezas de Cristo. E nós queremos encher esta terra com a Igreja de Cristo. No Nordeste, eu falei, temos 9 estados, 179 municípios, 54 milhões de pessoas. 1794. O que eu falei? 174. Não, 1794. 54 milhões de pessoas. Quantas igrejas de Cristo? Talvez 150, como falei hoje de manhã. Talvez 3 mil cristãos. Talvez mais, espero que sim. Se você calcule 3 mil irmãos com 54 milhões de pessoas, eu não sou matemático, Enio pode me corrigir, 0,005%. Nós nem começamos, irmãos, no Nordeste. Nem começamos. E nem fala em todo o Brasil. Mas por quê?
O que nós não entendemos, que Deus nos escolheu. A nossa missão aqui na terra é proclamar as virtudes dele e não fazer desculpas, né? Não justifica, não inventa razões, né? para não fazer nada. Deus nos escolheu, homens, mulheres, congregações pequenas e muito pequenas. Ele nos escolheu. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos. Amém.